Pois é, e esse mês de agosto, né, deve ser de muita discussão ainda lá no Senado Federal por conta da PEC da reforma tributária. O texto foi aprovado na Câmara no último dia 7 de julho e, claro, é aguardado no Senado, que deve aprovar, né, o texto final até outubro. O governador Ronaldo Caiado foi um dos primeiros e um dos poucos também governadores a reagir a esse texto, ao ele ser aprovado, né, esse texto que foi aprovado lá na Câmara, e a secretária de Economia aqui de Goiás, Selene Pérez Nunes, também engrossa as críticas ao texto do jeito que está. E para entender melhor, gente, esse posicionamento do governo do estado, nós convidamos a secretária Selene para falar sobre esses pontos que prejudicam, que podem prejudicar, né, o estado de Goiás, a economia aqui do estado e que podem também tirar competência dos estados, né, secretária? Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Então, esses pontos, né, como o governador falou, ele não é, o governo do estado, é bom que se diga, não é contra a reforma, e sim contra o texto do jeito que está, porque abre margem, inclusive, para mais impostos no futuro, né? Exato. Nós não somos contra uma reforma tributária, somos contra esta reforma tributária, que é uma reforma extremamente centralizadora de competências na União, no Conselho Federativo, e é uma reforma que coloca em risco vários setores produtivos, inclusive por conta das alíquotas a serem cobradas. Então, é um texto do jeito que está, esse texto que foi aprovado na Câmara, ele sobrecarrega os estados mais produtivos, vamos dizer assim, economicamente falando, e dá uma certa regalia para aqueles que são menos produtivos, que não vai interferir tanto? É porque a reforma prevê a transição para o princípio do destino, né? E que o destino, os grandes mercados consumidores estão na região sudeste e sul do país, né? E Goiás é um estado de origem, um estado produtor, né? Então nós não ficaríamos com boa parte da arrecadação, ela iria realmente para o destino, né? E, além disso, haveria uma tendência de reconcentração industrial próxima aos grandes mercados consumidores, por questões de custo das empresas, né? Porque, acabando os incentivos fiscais, as empresas prefeririam se situar perto dos grandes mercados consumidores, onde contam com melhor infraestrutura e tem mão de obra mais qualificada, enfim. Então, isso prejudicaria as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. E, principalmente, prejudicaria o nosso setor centro-oeste, que tem experimentado taxas de crescimento da economia muito elevadas, né? Então, nós hoje crescemos o triplo do Brasil, né? É preciso considerar isso, é preciso que esse momento de expansão de Goiás, né, em que o governador diz, puxa, chegou a nossa vez, né? E que esse momento não seja freado pela reforma, né? Que o princípio dessa reforma é facilitar, mas na prática, ele reúne em um só imposto, né, dois impostos estaduais, que seriam locais, né, que é um imposto municipal e um imposto estadual, reúne num imposto regional e o outro fica federal, do mesmo jeito. Então, assim, existem outros impostos também que as empresas vão pagar e que na prática isso não contribuiria na prática mesmo, essa reunião desses impostos? Não só não contribuiria, como até 2033 nós conviveríamos com os dois sistemas, né? Então, se fala muito que hoje está ruim porque nós temos um manicômio tributário, mas na verdade você vai multiplicar isso por 2 até 2033, porque você teria a instituição da CBS e IBS pela reforma tributária, e seria uma transição gradual, então, durante esse período, os contribuintes ainda conviveriam com o atual ICMS e ISS.
E muito se fala que dos avanços, né, um dos benefícios dessa reforma tributária do jeito que foi aprovada é a isenção da cesta básica. Mas a gente sabe que um estado pujante como é Goiás, seria só esse benefício que garantiria um crescimento do jeito que estamos vivenciando, né? Precisaria de mais benefícios para que a gente pudesse experimentar de fato os benefícios dessa reforma. Exato. O problema é a questão da renda e do emprego, né? Então, nós precisamos garantir que não haja impactos nos setores econômicos de Goiás, né? Para que nós tenhamos a renda e o emprego e, consequentemente, também a arrecadação tributária, né? Que é em função de tudo isso. Então, também quando se coloca em risco a economia do local, isso afeta também a arrecadação. Então, nós também estamos preocupados em que a reforma gere riscos para a arrecadação do Estado. E muito se fala também sobre essa preocupação, e é bom que a gente aproveite o espaço aqui para explicar que a reforma tributária, o texto, né, dessa PEC, do jeito que está, ele abre margem, inclusive, para mais impostos. Uma reforma que veio para simplificar os impostos, ela abre margem lá na frente para que os estados e os municípios possam criar outros impostos, ou seja, uma reforma que veio para unificar e simplificar, teoricamente, pode aí, daqui a alguns anos, aumentar essa carga, porque não existiu uma diminuição da carga, né? É só uma simplificação do imposto. O governo federal não fez os estudos necessários, e essa é a grande reclamação, sobre os impactos da reforma tributária para os estados, para as regiões do Brasil, os impactos para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional. Não fez estudos sobre as alíquotas a serem praticadas, né? Então, quando você trabalha com uma alíquota única, né? Então, unificando, portanto, impostos incidentes sobre bens e serviços, né? E o setor de serviços hoje paga menos, né? Então, isso significa que este setor vai ser muito onerado. E ocorre que esse setor é hoje responsável por boa parte do emprego do Estado, né? Então, esse é um problema também. E que tem reflexos, então, macro, né, em outros setores, né, que adquirem daquele ali. A gente fica falando de uma forma mais técnica, né, secretário? Eu vou pedir até para a gente tentar traduzir isso para o pessoal de casa, porque quando a gente fala assim, vai ficar mais oneroso, as empresas vão querer sair aqui de Goiás, vão lá, aí as pessoas podem dar a falsa impressão de que a reforma tributária ela vai afetar as empresas, os grandes empresários. Como que a gente pode exemplificar para o telespectador o impacto dessa reforma tributária, desse texto atual da reforma tributária no dia a dia? Por exemplo, no setor de serviços, vai ficar mais caro sair para jantar com a família? Vai ficar mais caro até no supermercado comprar itens que não fazem parte da cesta básica? Sim, esse é um grande problema, né? A elevação da alíquota de determinados setores, né? E que pode ser repassado para o preço, né? Aí depende muito de se os consumidores vão conseguir arcar com esse aumento de preço, ou então, se eles não conseguirem arcar, a própria empresa teria problemas de sobrevivência, ela pode fechar. Há setores que não suportam esse aumento de alíquota, entende? Além disso, a própria base tributária seria ampliada. Então, há questões hoje que não são tributadas e que passariam a ser, por exemplo, a água encanada. A água encanada, que é um bem que a gente usa constantemente, né? Que tipo de alteração que pode haver? Ela não é tributada, você paga ali, né? Só para deixar claro, a gente paga ali a taxa de esgoto, a taxa de consumo. Isso poderia incidir, assim, tem um limite para o aumento desse imposto? Não, a tributação? Essa é a questão, né? Então, você teria uma alíquota básica, né? Mas a reforma, da maneira como ela foi aprovada na Câmara, ela tem reduções de alíquotas para alguns setores, isenções para outros e tal. Só que
todo o benefício que for concedido para reduzir a alíquota de uns sobrecarrega as alíquotas dos outros, que não estiverem nas exceções. E não tem como o Estado arcar com essa tributação, né? Com esse preço, não tem como. Não, isso interfere diretamente bem, na prestação de serviço. Veja bem, com a reforma tributária, o Estado perderia completamente a autonomia de fazer política tributária. Tá? Então, toda a política tributária ficaria concentrada no Conselho Federativo, na União. Né? Então, esse Conselho Federativo, que teria representação de estados, municípios, de representantes, enfim, aí não se sabe exatamente como é que vai funcionar essa representação, eles iriam ter toda a competência para arrecadar os tributos, para distribuir os tributos, para verificar os créditos, a compensação de créditos, para interpretar o imposto, né? E concentrariam também todo o litígio, né? Então, quando houvesse uma questão que o contribuinte questionasse, teria que ser resolvido lá por esse Conselho Federativo. Hoje você tem instância administrativa nos estados que resolve isso, que são os CATs, os Conselhos Administrativos Tributários. E também a própria Justiça, né? A Justiça seria centralizada, então, na esfera federal. E aí a gente teria menos autonomia. Existe alguma previsão do governo do Estado, da Secretaria de Economia, de elaborar propostas para que possam ser modificados, para que possa ser modificado esse texto para ser menos prejudicial para o Estado? A gente tem trabalhado fazendo discussões, tentando contribuir com a discussão desse tema, né? As propostas, elas podem ser feitas pelos senadores e podem ser sugeridas, o próprio setor produtivo tem se organizado nesse sentido, né? Perfeito. Então a gente vai passar esse mês de agosto, com certeza, esclarecendo essa questão, trazendo mais luz sobre essa reforma tributária, porque eu tenho certeza que está todo mundo em casa preocupado aí sobre os impactos. Quero agradecer a sua participação, secretária, e agradecer principalmente os esclarecimentos aqui sobre esse tema. Muito obrigada. Eu é que agradeço. O espaço está sempre aberto. Bom dia para você. Bom dia.